Oi, e aí pessoal do Projeto X, o projeto multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o professor Paulo Tales, um prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma vez no nosso curso extensivo falando de História do Brasil. Hoje vamos bater um papo sobre um período importantíssimo dentro da história brasileira, que é conhecido como o período joanino, o período em que Dom João vai estar no Brasil. Vamos analisar as principais medidas, acontecimentos, mudanças que vão ocorrer no Brasil devido à presença da corte. Mas já pensaram que bacana seria aprendermos o período joanino com o próprio Dom João? Caramba, Paulo, mas isso é impossível. Dom João já morreu faz um tempinho, né? Meu amigo, aqui no Projeto X nada é impossível. Espera só um minutinho. Olá a todos do Projeto X, olha quem está aqui. Eu recebi um grande convite do meu amigo Paulo Tales, membro da família real britânica. É claro que eu não poderia recusar, afinal de contas, a Inglaterra é muito minha amiga. Eu sou Dom João, príncipe regente Dom João, e estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha estadia desse país maravilhoso que é o Brasil. Bom, vamos começar contando um pouquinho sobre a minha vinda para esse país, por que eu saí lá da minha terrinha, Portugal, linda, maravilhosa, para vir para o Brasil. Bom, vocês precisam entender que na Europa, nesse momento, tem uma figura, um baixinho muito folgado chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, era megalomaníaco, queria brincar de war com o mundo, queria conquistar territórios, expandir a sua influência, seu poder, e com isso trava uma batalha muito intensa com a Inglaterra. Vocês lembram da chamada Batalha de Trafalgar, do almirante Nelson, onde a marinha inglesa vai obter sua grande hegemonia, vai derrotar a França? Bom, depois disso Napoleão vai querer quebrar a Inglaterra através da economia. E Napoleão, em 1806, vai decretar o tal de bloqueio continental. O que é isso? Napoleão chega e fala, gente, acabou, ninguém mais vai poder comercializar com a Inglaterra. Ora, pois, como é que eu, Dom João, não vou poder fazer negócio com a Inglaterra? Eu que dependo da Inglaterra desde lá daquele tratado de panos e vinhos, lá de 1793, como é que eu vou fechar o meu país para os ingleses? Até porque, se eu fecho meu país para os ingleses, é capaz da Inglaterra invadir Portugal. Mas se eu não obedeço Napoleão que invade Portugal. Napoleão tinha um contato ali com a Espanha, no chamado Tratado de Fontainebleau, que a Espanha cederia a passagem para as tropas de Napoleão entrarem pela Espanha para invadir Portugal. Então, o que eu faço? Pensei e cheguei à seguinte conclusão: vou para a colônia. Então, eu arrumo minhas coisinhas, tesouro real, família, Carlota, Pedrinho, coloco tudo no navio e vou rumar para a colônia. Claro, com a proteção da frota, dos navios britânicos. Chego até o Brasil. No primeiro momento, chego na Bahia, em janeiro de 1808, Salvador, primeira capital do Brasil, terra boa, muito calor, povo bonito, vão receber a família real com toda a pompa que a família real merece. Já em janeiro de 1808, eu vou decretar a abertura dos portos. Essa talvez fosse a medida mais importante durante o meu período, durante o meu governo aqui no Brasil. Por quê? Através desse ato aqui, eu estou colocando fim do pacto colonial. Durante décadas e décadas, o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Esse é o pacto colonial. Agora não. O Brasil pode comercializar com as nações amigas, entende-se? Inglaterra. E o território brasileiro será inundado por produtos ingleses. Portugal, a galera que ficou lá na terrinha, vai ficar contente com isso? Não. A gente vai ver que vai dar problema daqui a pouquinho. Outra medida importante, os tratados de 1810. Aí eu já estou no Rio de Janeiro, terra boa também, um povo muito amigável, vai receber a família real com tom da pompa também que merece, todo o protocolo, vai ser lindo. Já em março eu chego no Rio de Janeiro, em 1810 eu vou decretar esses dois tratados, a saber,
Comércio e Navegação será aquele tratado que vai estabelecer as tarifas alfandegárias, ou seja, os produtos ingleses irão pagar uma tarifa de 15%, os produtos portugueses uma tarifa de 16%, os demais uma tarifa de 24%. Opa, eu estou enxergando uma certa desigualdade aí. Como é que a Inglaterra, no auge da sua industrialização, vivenciando esse período da Revolução Industrial, as indústrias bombando na Inglaterra, como é que os ingleses vão entrar aqui pagando uma taxa, uma tarifa alfandegária de 15%, enquanto os portugueses vão pagar 16%? Como é que pode isso? É claro que isso vai gerar uma concorrência muito desleal. Mesmo depois dessas tarifas se igualando, Portugal tinha desvantagem nessa concorrência. Mais uma vez, o Brasil será inundado por produtos ingleses. Portugal vai gostar disso? É claro que não. Eu também vou assinar o Tratado de Aliança e Amizade. O que significa esse tratado? Eu vou me comprometer a extinguir o tráfico de escravos daqui a algum tempo. Por quê? Porque a Inglaterra é boazinha, a Inglaterra não quer escravidão, a Inglaterra quer todo mundo livre. Bobagem! A Inglaterra ela quer o quê? Gente com poder de compra. Escravo pode comprar? Escravo tem poder de compra? Ah, Dom João, mas tudo bem, o escravo, ele não é mais escravo, ele vai ser rico, ele vai poder comprar para caramba? Não vai poder comprar para caramba, mas minimamente ele vai precisar de uma calça, de uma blusa, ou seja, mercado consumidor, pessoas que têm poder de comprar. E a Inglaterra está visando isso. Quando a gente pensa em Inglaterra, principalmente século XIX, a gente pensa em quê? Em dinheiro. A Inglaterra está visando dinheiro, economia. Tranquilo? Outro ponto importante também serão os aspectos culturais. É claro, eu vou pensar na cultura. Afinal de contas, agora a colônia Brasil vai ganhar status de metrópole. Afinal de contas, a família real está aqui no Brasil. Então, todo aquele aspecto cultural que eu vivenciava na Europa, eu vou vivenciar aqui no Brasil. Então, vamos ter a criação de teatros, bibliotecas, a missão artística francesa, Debré, pintando quadros maravilhosos, paisagens lindas, todo esse aspecto cultural. Então a cidade, o Rio de Janeiro, ele vai sofrer diversas alterações, principalmente no tocante à sua urbe, ao seu cenário. Ou seja, assim que eu chego, estou na minha comitiva, é muita gente que chega aqui no Brasil. Não vai ter casas para todos. O que eu vou fazer? Os condes, duques e marqueses, e, enfim, onde essa galera vai morar? Eu, claro, vou escolher as melhores casas e vou pegar essas casas para a comitiva real morar. Então, eu vou fixar na porta a sigla PR, que significa Príncipe Regente, ou seja, eu estou requisitando a sua casa para um membro da família real morar. Olha que privilégio. Só que o povo carioca, muito espirituoso, já dizia que essa sigla PR significava põe-se na rua, ou então prédio roubado. Então vai ter toda uma alteração no cenário do Rio de Janeiro, principalmente no tocante à população. A população que devia ser cerca de 50 mil antes da minha chegada, pós minha chegada, vai para 100 mil aproximadamente, ou seja, vai dobrar o número de pessoas circulando ali no Rio de Janeiro, que é a capital. Certo? Outro ponto importante também, eu vou suspender esse alvará de 1785. A minha mãe, Dona Maria, não estava muito bem, não estava muito bem na cabeça. Ela vai, em 1785, estabelecer esse alvará que vai proibir as manufaturas no Brasil. Não, nada disso, eu vou suspender isso aí. Eu vou querer desenvolver a indústria. É claro que eu não vou conseguir, efetivamente, promover essa industrialização, porque o Brasil ainda é um país fortemente agroexportador. Outro ponto importante, uma imprensa régia, a Gazeta do Rio de Janeiro, também vai ser instalada aqui. Outras medidas e construções e feitos importantes, vamos ter também o Banco do Brasil, hoje atualmente o Jardim Botânico, Academia Militar, tudo isso são feitos, realizações do meu período aqui no Brasil. Vamos ter também as campanhas militares, a invasão da Guiana Francesa, província Cisplatina, algumas incursões militares, e eu pulei aqui porque talvez seja um dos pontos mais importantes, que é a elevação da colônia em 1815. O Brasil vai se transformar em Reino Unido. O Brasil vai se transformar em Reino Unido por quê? Vocês vão lembrar em 1815 o que está acontecendo no mundo? O Congresso de Viena, aquele congresso que quer frear o liberalismo, aquele congresso que visava restaurar as monarquias.
Aquela galera que teve que sair do seu trono por causa das invasões napoleônicas, que foi o meu caso, vão precisar retornar. Vai ocorrer a restauração. Isso que visava o Congresso de Viena. Só que o meu governo aqui no Brasil vai ser considerado ilegítimo, porque eu deveria voltar para Lisboa, tudo deveria ser como antes do período napoleônico. Ou seja, o meu governo aqui no Brasil era ilegítimo. Então, o que fazer para que eu possa ter reconhecimento no Congresso de Viena? Eu vou decretar o Brasil Reino Unido de Portugal e Algarves. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu vou equiparar colônia e metrópole. Definitivamente o Brasil perdia o status de colônia. Olha que medida importante. É claro que os portugueses não vão ficar felizes. Os portugueses que estão lá na terrinha me esperando estão sob a dominação britânica. Os ingleses, as tropas luso-britânicas, vão expulsar os franceses e Portugal está sendo dominado por ingleses, oficiais ingleses. Numa brecha que um oficial inglês vai sair do território português, serão formadas as cortes, uma espécie de parlamento, onde esses portugueses vão exigir o retorno imediato da família real. E mais, vão elaborar uma constituição e vão exigir que eu, Dom João, obedeça, jure a Constituição. Ou seja, a galera lá de Portugal, das cortes portuguesas, estão querendo frear, estão querendo dar um fim no meu absolutismo. Vai ocorrer a Revolução Liberal do Porto, da cidade do Porto, lá em Portugal. Liberal, entre aspas, né? Como é que uma revolução é liberal e a galera lá está querendo a recolonização do Brasil? Como é que a galera lá foi contra esse ato, foi contra esse ato? Que liberal tem nisso? Liberal entre aspas. Liberal por quê? Eles vão elaborar uma Constituição e eu, rei, vou ter que jurar fidelidade a essa Constituição. Opa, está ocorrendo um problema. Eu vou precisar ir para Portugal para resolver esse impasse aqui. Então, vai acontecer que eu vou ter que deixar o Brasil. Chamo meu filho Pedrinho, um menino muito aventureiro, um menino muito forte, um menino que ainda vai fazer muita história nesse país. Chamo o Pedrinho e fala: Pedrinho, é contigo, cuida bem desse país. Então, eu, em 1821, vou retornar, vou chegar em Portugal e deixo o Brasil sob a custódia do meu filho Pedrinho, que será o futuro Dom Pedro I. Mas esses e outros assuntos, o desenrolar de toda essa história, vocês vão ver com o meu amigo Paulo Tausen, que vai dar continuidade a essa explicação, esse período em que a família real está no Brasil, que a família real volta para Portugal. Meu amigo Paulo Tausen vai explicar tudinho para vocês. Foi um prazer enorme estar aqui, explicar um pouquinho da minha história, do período que eu estive no Brasil. Adorei esse país. Um grande abraço e até a próxima, porque eu preciso voltar para Portugal. Tchau!